Pois bem. Muito bem. É um assunto que nos deixa preocupado, porque é uma coisa assim que não tem como nós abordar como devia ser abordado. Nós somos incapazes de abordar. Porque lei de amor, só para nós ter uma noção, é uma lei divina, natural do cosmos. A lei de amor é a nossa busca incessante, contínua e para sempre. Então nós vamos falar de algo que ainda nós não sentimos como deveríamos, né? Ou estamos em busca, é uma coisa muito necessária para todos nós. Mas ainda nós estamos conhecendo isso, essa lei cósmica. Hoje nós estamos numa instituição espírita, onde ela é ciência, filosofia e moral. E o amor tem tudo a ver com a moral, tudo. Mas é uma lei que nós estamos em busca, né? E nós vamos ver que ela está muito presente, hoje está muito presente na nossa vida, esse chamamento para o amor. Não esse amor que a maioria das pessoas pensam que é importante, tá? Não é amor de corpos, é amor de almas. Como Jesus nos ensinou. Esse é o amor que nós vamos falar. É um amor que está dentro dos meus pensamentos. É um amor que está dentro de cada um de nós, em germe que precisa ser cultivado. É isso que Lázaro, Fénelon e Sansão, as três mensagens que estão nesse capítulo, eles vão descrever. E nós vamos tentar falar um pouquinho assim do nosso jeito simples, né? Porque isso aqui é um estudo. Acima de tudo é um estudo. E sempre é uma alegria estar juntos aqui, para estudar um pouquinho mais sobre o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. É isso aí. Vou deixar a Tatiana gastar uma saliva também. Só um pouquinho. Só um pouquinho? Bem pouquinho. Mas tudo isso que o Carlos falou, a gente vai se identificar dentro da nossa caminhada, dentro do nosso dia a dia, se a gente já coloca em prática, né? Se a gente está se esforçando para encontrar esse verdadeiro amor, que muitas vezes achamos que é só por uma determinada pessoa. Será que ela está só esse amor dentro de uma determinada pessoa? Me permite? Será que esse amor é só na parentela? Será que esse amor que Jesus falou? Será que ele amou só a família dele? Isso é importante, amar nossa família. Muito importante. Mas será que é só desse amor? É só esse tamanho que nós vamos chegar? Se nós formos nos lembrar da história de Jesus que nós conhecemos, que nos foi contada, ele viveu um período e logo depois ele seguiu a sua caminhada, né? Mas sem esquecer jamais da família que ele tinha. Mas a família verdadeira dele era todos, desde o pobre, desde o rico, desde o doente, desde o sadio, desde o mais orgulhoso. Ele não escolhia alguém para amar, para ajudar. Ele ama a todos nós, independente de raça, independente de credo, independente de qualquer coisa. E nós somos o quê? É uma reflexão que cabe dentro da lei do amor nessa noite para a gente poder levar para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. Uhum. E o amor é o sentimento mais sublime que pode habitar o coração humano. Aqui a gente pode dizer que quando a gente se apaixona, né? Vamos falar desse termo, desse amor, para a gente poder compreender como é bom, né? A gente se encontra tão leve. Não é isso que acontece com nós, quando a gente tem uma satisfação, uma alegria, né? Alguma conquista, a gente se sente tão leve, tão bem, né? Esse é o amor que Jesus vem nos ensinar, que a gente tem que ter por todos e por tudo aquilo que a gente faz. E o Evangelho, né, nessa passagem no capítulo é amar o próximo como a si mesmo. Então também nós estamos aprendendo a nos amar, para podermos amar o próximo, poder conhecer e compreender o próximo. Passo fácil? Não, é difícil. Porque nós usamos muitas vezes viseiras para não olhar para nós e poder fazer essa mudança, né? Entra a reforma íntima, que está em todo o Evangelho.
E aí nós encontramos as reflexões profundas, né, que são trazidas pelos espíritos iluminados. Então, quando nós prestarmos atenção a cada leitura, hoje dentro da lei do amor, mas todas as passagens que tem no Evangelho, nós encontramos consolo, nós nos fortalecemos, olhamos para a nossa caminhada, para as nossas situações que vivenciamos, as dificuldades, né, que são mais para nos auxiliar, para a gente poder progredir, né, poder se melhorar moralmente e espiritualmente, né? Muito bem. Lázaro diz uma coisa interessante. O amor é da essência divina. O que eu estava falando antes. E desde o primeiro até o último, possuis no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Quer dizer que esse amor está em todos nós. Está ali em germe. Precisamos cultivar ele. Precisamos aprender a olhar diferente todas as situações que chegam na nossa vida. É para isso que nós estamos encarnados. É para isso que nós fomos criados, para progredir, para aprender, para nos transformar, para caminhar para o Pai. E esse amor é algo que não tem como se expressar com palavras, a gente precisa sentir. Está dentro de nós. Nós precisamos fazer esse movimento. Então Lázaro já começa nos dando essa dica. É de essência divina, é de Deus isso. Nós gostamos de falar nos estudos que Deus tem uma assinatura dentro de nós. Ele colocou esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. E essa assinatura é chamada amor. Todos nós pertencemos. Nós somos criaturas criadas por Deus. Então somos filhos dele, nós vamos ver isso. Isso é muito, muito, muito importante. Né? Né, Tatiana? É isso. Lázaro continua, tu quer ler mais um pedacinho, hein? Como a gente tem colinha, né? A gente é um estudo. Perfeito, né? Estou estudando. Nesse mesmo item que Lázaro nos apresenta, ele nos diz ainda que, e nos mostra que o amor é a alavanca que eleva o espírito. É ele que aproxima o homem de Deus, tornando-o melhor, mais pacífico e mais compassivo. O progresso moral e intelectual da humanidade depende da difusão do amor. Nós precisamos divulgar o amor, né? Como é que nós vamos divulgar o amor? Gestos, palavras, ações. É dessa forma que nós vamos divulgar o amor. E nós vamos ver onde começa isso, né? Nós vamos ver onde começa esse amor aí, que Lázaro está falando aí. Nós precisamos ser mais pacíficos conosco, com o próximo. Nós precisamos ter mais compreensão. A gente às vezes não se compreende. E a gente não compreende o outro. Porque nós estamos meio perturbados e a gente não compreende. Quando a gente acende esse amor, ou busca esse amor, e a prece, a meditação, os estudos espíritas, tudo isso ajuda muito a gente se equilibrar. Ajuda muito a gente se curar. É para isso que nós estamos aqui, para se curar. E vale muito o esforço de a gente procurar buscar Jesus, buscar Deus, buscar a espiritualidade, né, para poder encontrar a harmonia em todo o nosso ser. Nós sabemos que quando ficamos por parte doentes, nós precisamos buscar Deus, buscar a espiritualidade, buscar acreditar, buscar de novo a nossa fé, que às vezes nós apagamos. É algo que não é simples, senão nós não estaríamos aqui no planeta Terra. Estaríamos em outro lugar. Então, nós temos que agradecer essa bênção, essa oportunidade dessa reencarnação de aqui estarmos. É uma bênção divina poder fazer cada dia melhor. Buscar Jesus novamente a habitar no nosso coração. E a mudança das nossas palavras, do nosso esforço. Vamos cair algumas vezes? Nós vamos. Mas vamos nos esforçar para voltar novamente a caminhar, não desanimar. É a nossa mudança de pensamento. Ela exige muito de nós. E nós muitas vezes buscamos nos acomodar. E nós precisamos sair deste comodismo. Muito bem. Só para concluir, Lázaro nos fala que o amor nos convida, né, a pensar que devemos semear o amor ao nosso redor.
De que forma? Com gestos simples, palavras doces, né? E atitudes de benevolência. Essa é a verdadeira caridade que salva e redime. Então nós precisamos fazer as coisas simples. É quando ninguém está vendo, é quando eu estou sozinho, é quando eu posso ajudar, mas ninguém vai enxergar se aqui vale a pena, vale. Então, essas são situações muito simples, muito peculiares a cada um de nós. É um chamado, né, que nós estamos recebendo agora, de cultivar esse amor dentro de nós. Todo mundo conhece a história de Lázaro, né? Que tinha sido enterrado, fazia 4 dias, né? Mas ele não estava morto, não. Ele tinha só uma doença que na época não era conhecida. Um dia nós vamos falar sobre isso aqui também. Vamos para Fénelon agora? É isso aí. Aí Fénelon é o segundo item que ele nos coloca, e ele nos traz uma reflexão sobre a caridade, né, que nós temos que ter dentro da lei do amor. E na nossa caminhada, no nosso dia a dia, né, como um sentimento de compaixão, de indulgência e de perdão. Aí ele nos faz uma seguinte reflexão. A caridade para com o próximo consiste em ser indulgente com as imperfeições alheias, em perdoar os erros, em retribuir o mal com o bem. Então, indulgente com as imperfeições. Nós conseguimos perdoar e compreender quando alguém nos agride, nos ofende, nos insulta. Ou ouvimos alguma coisa que não nos agradou, a gente se sente ofendido. A gente consegue compreender? Isso não é de pessoas estranhas, tá? Isso às vezes dentro da nossa casa. Às vezes dentro do nosso lar. A gente para assim, pensa. Se coloca no lugar do outro. Isso é caridade. É aquilo que nós havíamos abordado ontem. Nós tínhamos um outro trabalho que a gente acabou realizando também. De a gente, quando acontece isso, de nos colocarmos, de poder compreender aquela pessoa e se colocar no lugar. Todos os dias, agora se coloquem, eu acordo bem todos os dias, alegre, mesmo com tantas situações que nos acontecem, eu acordo sempre alegre? Não. Por vezes eu demonstro, a gente demonstra, né, que nós não estamos bem. Mas a gente vai trabalhando, vai passando, as situações vão se ajeitando. Então nós não sabemos o que se passa na vida da outra pessoa. O que podemos dizer no interior, no íntimo daquela pessoa, as batalhas que ela vivencia. São passageiras. Então nós precisamos também nos colocar no lugar dessa pessoa e tentar compreender e ajudar. De que forma? Fazendo uma oração. Pedindo para que a espiritualidade possa ajudar. E que você também possa compreender. Porque se você entrar na mesma sintonia, na mesma vibração, não adianta, não vai resolver. Então a gente precisa tentar compreender o máximo aquela pessoa, né? E aí entra o perdão também. Sobre os julgamentos precipitados, que Fénelon também nos chama a atenção. A gente vê uma atitude de uma pessoa e a gente já começa a imaginar, criar alguma coisa que a gente acredita que aquela pessoa é. Isso é uma falta de amor, uma falta de caridade. Como é que eu vou imaginar o que a pessoa é, o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa foi, o que a pessoa está buscando? A gente vai se equivocar. Então, esses julgamentos precipitados, ele nos alerta sobre isso. Não vamos fazer julgamento precipitado, né? Não vamos fazer isso conosco, porque isso vai fazer muito mal para nós, né? Então, essa humildade, esse perdão, essa paciência exige muito de nós. Não é fácil. Se fosse fácil, nós estaríamos em Júpiter. Lá seria mais fácil. Júpiter está mais adiantado que a Terra, bem mais adiantado. Mas aqui na Terra, nessa encarnação, nós temos dificuldades. Dificuldades conosco. Então nós precisamos parar, respirar, brigar menos. Nós temos que ir lá. Quando dá vontade de brigar, vão lá para o Sermão do Monte. Leiam, estudem, decorem. Use como uma oração o Sermão do Monte. Sermão do Monte, Sermão da Montanha, lá que Jesus fez, lá perto do lago, ou do mar, né? Não tinha mar não lá, chamava de mar, né? Porque era grande, mas é um lago lá.
Lá em Jerusalém não tinha mar, né? Mas chama de mar, né? Se quiser, pode continuar. Eu fico feliz, bem feliz. Também ele fala da importância da benevolência ativa. Não adianta só a gente desejar o bem. Nós precisamos praticar esse bem. E como é que nós vamos fazer? Oferecer apoio, compreensão, auxílio ao que sofre. Se a gente encontrar alguém pelas calçadas que está atirado, está sem comida, se pudermos ajudar com alguma comida, algo, que façamos se nós tivermos essa oportunidade no nosso alcance. Mas muitas vezes nós não temos ou não queremos, aí depende de cada um. Mas a oração é fundamental. A oração sempre vai ser uma forma de alimento para quem necessita. Porque se eu naquele momento não posso auxiliar com algo material, na prece, na oração que é feita, a divina providência vai dar um jeito, uma forma de poder chegar alguém até e poder auxiliar aquela pessoa de uma forma diferente, para poder aliviar. Né? E aqui lembra muito Madre Teresa de Calcutá. Que é a nossa dica no final. É isso aí. É no final. Tá bom. Você aguente. Tá ansiosa hoje? Não sei porquê. Brincadeira. Sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Fénelon nos fala isso. Bons, caridosos. É a chave. Quer dizer, está em nosso poder fazer da nossa vida melhor ou não. Está em nosso poder ver o outro de uma melhor forma ou não. Está em nossas mãos. Nós estamos maduros para isso. Nós já estamos prontos. Nós já temos capacidade de raciocinar. E nós vamos ver daqui a pouco de sentir também. Porque amor é um sentimento. É um sentimento maravilhoso. Maravilhoso. E hoje o mundo tem muitos atos de amor, tá? Muita gente tem amor no coração e distribui muitas coisas belas. Porém, mídia ainda não faz divulgação. Não é interessante. Porque não dá um retorno que eles esperam. Mas um dia vão fazer. Mas nós podemos observar quantos atos bonitos tem. Quantas pessoas estão trabalhando para ajudar o próximo. Gratuitamente, como Jesus fez. Sem buscar status. Sem buscar, vou fazer para aparecer. Sem isso aí. Tem muita gente. Por isso que a gente não enxerga. Porque a gente não olha. Não observa. É só observar. Vou dar só falando sobre Sansão aí, que tem numa passagem aqui que ele diz: amar no sentido profundo da palavra é ser honrado, leal, consciencioso e fazer aos outros aquilo que deseja para si mesmo. A partir do momento em que nós nos encontramos em alguma situação que desejamos algo de ruim para o nosso irmão, se nós pararmos e lembrarmos desta frase, né? Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, a gente começa a mudar de pensamento. A gente começa a mudar o nosso olhar. Porque aquilo que eu vou desejar para o outro, eu gostaria de receber, só que aquilo que eu desejo para o outro, retorna para mim. Então nós precisamos observar isso, o teor dos nossos sentimentos, o teor dos nossos pensamentos, tá? É preciso aliviar as dores que afligem os irmãos que nos rodeiam. Estendermos mais as nossas mãos. Estender mais os nossos ouvidos ao ouvir alguém. Abraçar, a sorrir. Um bom dia, uma boa tarde. Isso já transforma o dia de qualquer um. Me permite se preocupar um pouco mais com a dor do outro, com a situação que o outro está passando. Nós temos buscado sempre auxiliar dentro das nossas limitações, um pouquinho. Às vezes a pessoa precisa de uma casa para alugar, de um lugar para morar. Às vezes a pessoa precisa de um colchão, de um prato de comida, de um medicamento. Então, que nós possamos observar isso. Né? E nós podemos fazer, na nossa vida, Deus vai colocar pessoas para nós movimentar esse amor dentro de nós. Aquela pessoa, aqui, todos nós, quem não tiver, levanta o dedo. A gente até vai bater palma. Quem não tiver dentro da parentela, ninguém
difícil? Levante a mão. E agora eu vou mudar a fala. Será que nós não somos pessoas difíceis na parentela? Será que às vezes a gente é o outro? É o outro. Isso é falta de caridade. Por que eu aponto para o outro? Olha meus dedinhos aqui, ó. 3 para mim. 1 para o meu obsessor. Então, às vezes a gente tem que dizer assim, peraí, está acontecendo, não estamos se entendendo. Mas será que eu não tenho que fazer uma... Será que não é eu? Será que não é eu? Eu não preciso... Aquilo que a Tatiana falou. Eu tenho que dar uma repensada. Uma mudadinha. Ah, mas o outro ele muda quando ele quer, se for equivocado. Mas eu posso mudar agora. Isso é amor. Isso é o que o Cristo quer de nós. É fácil? Mas dá para fazer. Dá para fazer. Estamos prontos para isso, né? Estamos, porque Jesus nos convida todos os dias. E quanto tempo faz que ele já andou aqui? E ele continua por aqui, tá? Ele não vai voltar. Ele não foi. Ele continua por aqui. Eu percebi que eu dei uma puladinha, né? Mas tudo certo. Não, mas estamos no horário. Vamos lá para a Sansão que está legal. E ainda ele continua, ele nos diz assim: é olhar a grande família humana como se fosse a sua. Porque se não for nessa, nós vamos nos encontrar em uma outra época. O que é essa época que ele fala? E não adianta dizer, aquela pessoa difícil, eu não quero mais encontrar na minha vida. Não resolve falar. É ato, é sentimento. Você sente o que por ela? Nossa, eu quero gestar. Será? Não adianta. Então nós temos que trabalhar isso dentro de nós. E não adianta dizer, eu vou postergar, né? Vou deixar para outro momento, né? Não. A gente precisa o quanto antes fazer isso. A hora é chegada. Na verdade, é a todo instante, é a todo momento. Não tem o amanhã. É agora. Você lembrou? Faça-o agora. Né? Não deixe para depois. Porque a reencarnação nós vamos nos encontrar. E nos ajustar nós vamos precisar. Para podermos encontrar o verdadeiro amor. Sabe o que nós costumamos falar? Se você tem uma dificuldade com alguém e não consegue se acertar, não tem problema. Não agrave. Estabilize. Não agrave. Pare por aí. Não aumente a dor. Não aumente a conta. Pare por aí. Olha, não consigo me acertar. Vou deixar para uma outra. Mas não vou sentir mais coisas ruins que vão fazer mal para mim. Vou parar por aqui. E vou tocar minha vida. Né? É assim que a gente fala. Porque se nós nos lembrarmos de todas as palestras que acontecem, tanto do Evangelho quanto todos os outros palestrantes, se nós analisarmos e prestarmos atenção, quanto mais alimentarmos coisas negativas no nosso íntimo, mais desequilíbrio nós vamos encontrar, muitas situações desagradáveis vão nos acontecer. Então nós precisamos transformar isso em coisas boas, em virtudes, em sentimentos bons, para nós podermos ter um corpo mais saudável e espiritual. Então, como Lázaro Fenelon, tu vai ler mais um pedacinho? Não, pode. Lázaro Fenelon e Sansão, o Espírito Sansão nos fala uma questão muito simples e profunda. Amar é a meta para todos nós. O amar a gente já consegue fazer, tá? O amar com A. Mas o amor com O é um pouco mais complicado. Tá? Então, aí nasce aquelas duas frases. Hoje alguém me perguntou assim, mas vocês lá no Centro Espírita, talvez está assistindo nós depois aí, vai assistir nós, vai saber quem é. O Centro Espírita tem os 10 mandamentos? Claro, nós seguimos 10 mandamentos. Capaz? Não, é verdade. É verdade. Daí a gente conversou um pouco, daí disse, mas nós transformamos em 2, depois que veio o Cristo. Amar a Deus sobre tudo. E ao próximo como a nós mesmos. Então, nós seguimos o decálogo. Lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu às 6, 1000 anos atrás. Há muito tempo atrás.
Então, quando Moisés trouxe os mandamentos talhados na pedra, a humanidade estava pronta para aquele momento. Depois veio Jesus e agora vem o Espiritismo. Faz-nos pensar, o que é amar o próximo? Como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? Como é que eu vou sentir alguma coisa por alguém, um sentimento tão nobre, desinteressado, se eu não me gosto, se eu não me amo? Se eu não olho para mim de uma forma mais, assim, uma análise sem eu me criticar, sem eu me desculpar, com equilíbrio. É fácil? Precisamos nos esforçar. Me perdi. Tu se perdeu? Eu já estou aqui no final. Ah, é? Sim. Aonde? Aqui? Pode ir para aqui se quiser. É assim quando a gente está em sintonia. Ainda sobre o amor verdadeiro, né? Aquilo que nós falamos um pouco hoje, mas cada um faz a reflexão, né? Cura feridas emocionais, né? Desfaz inimizades, porque nós começamos a compreender. Une os corações, né? Os propósitos, as buscas. Ilumina o caminho da redenção. Como eu falei lá no início, Jesus amou a todos, né? E todos nós vamos nos tornar luzes, todos, independente daquele que fez o ato mais cruel, haverá o arrependimento, a reparação, sua consciência, a nossa consciência nos cobra o que é certo, o que é errado, mesmo dentro do segmento que nós nos encontramos, todos, nossa consciência nos cobra o que é certo, o que é errado. Então nós não temos como ocultar. Vamos ocultar, quem sabe, de quem está próximo de nós. Mas da espiritualidade que nos rodeia, de Jesus, da divindade, não. Usamos máscaras aqui. Podemos nos esconder. Mas todas as noites nós retornamos para o mundo espiritual. Lá, tiramos esta máscara. E nos apresentamos como nós somos. Como nós caminhamos aqui. As buscas, os nossos pensamentos. Então, aqui podemos nos esconder. Podemos usar roupas de cordeiro. Mas no mundo espiritual, não. Nós nos despimos, somos quem somos. Então, vamos fazer essa mudança, porque estamos todos no mesmo barco. Por isso que nós precisamos estar junto para a gente auxiliar um ao outro e ir aprendendo. Mesmo que doa lá no fundo, por que doeu em mim? Aprender a reconhecer, a transformar isso, para ter uma caminhada mais leve. Não é tão bom você poder deitar no travesseiro com a consciência assim mais tranquila, mais leve, muitas vezes de dever cumprido por alguma situação, por algo que você pode ajudar alguém? É sempre melhor poder ajudar do que ser ajudado. E é sempre mais conveniente ser ofendido do que ofender. É sempre mais agradável receber o mal do que fazer o mal. Sempre. Se eu tenho a visão da imortalidade, se eu sei e se eu acredito, se eu tenho certeza que vamos renascer. Quantas vezes foi necessário para aprender, para recomeçar, para fazer a estrada mais correta e fazer esse amor vibrar, não só dentro de cada um de nós, mas no planeta. E está faltando amor. Tá. A gente critica muito o outro. A gente anda muito estressado, né? É isso aí. Muito ansioso. As redes sociais, o movimento moderno está deixando nós assim. Mas não adianta, aquilo que a Tatiana falou. Não adianta, para que eu vou mentir? Se eu já sei que Deus me conhece como eu sou, para que eu vou usar máscaras aqui? Seja sincero. Se transforme, né? E nós nos enganamos a nós mesmos. Só nós. Essa é a verdade. E aqui cabe ressaltar o filme Madre Teresa de Calcutá. Muitos missionários. Ela não se aguentou. Não. É ela que quer contar. Assista. Não, mas nós vamos compartilhar. Madre Teresa de Calcutá
é um exemplo de uma guerreira, de uma fé inacreditável, de uma confiança divina, que ouviu o chamado dentro de um chamado e que faz a gente ter muitas reflexões sobre fé, caridade, amor, devotamento. Hoje, consegui algo para poder alimentar as pessoas. No dia seguinte, a divina providência há de providenciar, e sempre chegava alguém para poder suprir as necessidades. É o elo do amor, o elo da caridade. Ela começou alimentando uma pessoa. Depois eram 20 crianças. Depois eram 10 mil. E quando ela se deu conta, falou para o padre, temos 10 mil pessoas para alimentar hoje. Não, madre. Era 6 meses atrás. Hoje, aqui, são 20 mil. E o Papa João Paulo II, os padres, o arcebispo, como ela está fazendo isso? Como ela fez isso? 20 anos fechada, comendo, ensinando outras noviças. Depois ela disse, eu quero lá na rua. Na Índia, lá não tinha cristianismo, né? Lá é outra religião. Tinha muçulmano e indiano, né? E os hindus, né? E ela nunca cobrou isso de ninguém. Assista o filme. Quem quiser, me pergunte no WhatsApp que eu vou passar. É de graça, tem parte 1, parte 2. Mas se prepare para chorar. E para refletir. Isso é amor. Ela fez um voto de silêncio, né? Isso. Assiste um filme. O que era o voto de silêncio? Você descobriu no filme só o que é o voto de silêncio. Nós não vamos contar aqui, não. Já teve gente aqui que assistiu o filme, né? Tem gente lá atrás que assistiu o filme. Faz com que a gente tenha uma reflexão sobre a nossa caminhada. Os questionamentos que a gente tem muda o nosso prisma. E o sentido da nossa vida? Qual é o sentido da nossa vida? Por que nós vivemos? Porque a Tatiana falou antes, a gente levanta de manhã, qual é o propósito? Primeiro arrumar o cabelo, porque o cabelo da gente está assim. Tem alguém que levanta de manhã que, nossa, os cabelos estão tudo assim, coisa mais linda, né? Claro, felicidade. Faz parte, né? Brincadeira. Mas qual é o nosso sentido da vida? É o amor. É um amor que... Como é que eu quero receber? Se eu quero receber amor, por que eu não dou amor? Se eu quero que as pessoas me compreendem, por que eu não compreendo o outro? Se eu, quando eu preciso de ajuda, gostaria muito que me ajudasse, por que eu não ajudo quando eu posso? É tão simples. É simples, gente. Por que quando alguém quer brigar comigo, eu não brigo? É simples. Por isso nós estamos aqui hoje, né? E esse é o sentido do amor, a busca do amor. E esse cara que está aqui atrás, olha se ele está pegando na mão de alguém. Ele não vai pegar na tua mão, não, nem na minha. Ele vai dizer assim, bora, você quer vir? Estou esperando. Trabalhar o sentimento, né? Aprender a nos curar, né? Esse despertar é agora. Tem uma frase bem legal aqui. Aprendamos a amar e tudo mais será acrescentado. Amar. Quando eu vou mentir para alguém, eu não minto para a pessoa, eu minto para mim. Quando eu vou enganar alguém, eu me engano. Mas é uma mentirinha inocente. Não existe isso. Mas hoje, no século XXI, eu tenho que ser sincero. Com amor. Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Eu não tenho muito tempo, né? Nem nós não temos muito tempo, né? Temos tempo. Né? Temos. Alguém disse que tem a imortalidade. Nós também temos. O que acontece? Vamos se organizar, vamos estudar num grupo de estudos. No Libertação, numa outra casa. Vamos estudar em casa. Vamos atrair espíritos que possam nos ajudar com equilíbrio, com paz, a desenvolver esse amor dentro de nós. Gente, não é emergência, tá? Não vou assustar. É urgência. O tempo urge. É agora. E como a Madre nos deixou ali, como Jesus nos convida, a lei do amor não é
fechado em 4 paredes, dentro de um núcleo. Precisamos sair, ir afora, praticar a lei do amor lá fora, na sociedade, na humanidade. Isso aí. Começa dentro do nosso lar interior, com a nossa família, e vai se expandindo. Então, a lei de amor é toda a humanidade que nos rodeia. E não adianta a gente fugir. Eu não quero mais conviver com as pessoas. As pessoas me deixam zonza. Não adianta. Nós somos espíritos gregários. Precisamos viver em sociedade. Não é fácil. Porque nós não somos pessoas fáceis. Por isso que nós temos que ter amor para com as pessoas. Ter compaixão, ter piedade, escutar a pessoa, não reagir mais. Alguém me falou uma coisa já, não, calma, age, pensa, calma, analisa primeiro. Isso é amor, isso é moral. Lembra que o equilíbrio entre a moral e a justiça, lá tem a lei de justiça, amor e caridade. Por que o amor está no meio? É o equilíbrio. Justiça, amor, caridade. Certo, Tatiana? Certo. A gente convida a todos para ler essa passagem da lei do amor. Porque cada um vai fazer a sua reflexão individual. Porque cada um está vivenciando um momento e vai ter uma reflexão. Então leiam a lei de amor. Capítulo 11, item 8, 9 e 10. A gente agradece muito por vocês poderem estar aqui nessa noite, podendo junto, poder compartilhar e refletir um pouco mais sobre o Evangelho, que é a luz para a nossa caminhada, para os nossos pensamentos e para o nosso coração. Muito bem. Vamos lá? Vamos à prece, por favor. Então, que todos possam se acomodar, possam ficar com a respiração mais leve, sentindo a espiritualidade, podendo sentir o amor a vibrar em cada célula. A cada respirar, poder sentir uma paz a envolver. A espiritualidade aqui já está nesse ambiente e trabalha, envolve a cada um nessa mais doce vibração do amor, da renovação. Faz com que a coragem que lá está no íntimo, quem sabe um pouco apagada, ela comece a florescer. A coragem de poder se conhecer e querer chegar mais próximo do nosso Mestre Jesus, sentir e agradecer estas oportunidades maravilhosas que nos são concedidas de estarmos aqui, nessa escola, no planeta Terra, onde temos convívio com muitas pessoas, com os seres, com todos que aqui habitam, aprendendo, crescendo e contribuindo para o progresso. Que nós não nos esqueçamos do Mestre Jesus. Ele que aqui nos deixou e nos deixa muitos ensinamentos. Francisco de Assis, que é o sol que nos aquece, que nos ilumina, um ser todo de amor. Madre Teresa de Calcutá, esta que nos ensina o verdadeiro valor da caridade, da fé, também nos deixou muitos exemplos a serem seguidos. Então que nós possamos mudar a forma como nós olhamos para tudo que está ao nosso redor, que nós possamos ser gratos todos os dias ao despertar, pela noite que nos abençoou e pelo dia que temos a explorar. Agradecer pelas pequenas flores que nascem nos mais difíceis pedregulhos, poder apreciá-las, poder sentir o seu perfume. É isso que o Mestre nos convida e é dessa forma que nós começamos a olhar o nosso irmão. Podemos abraçá-lo, podemos sentir a sua alegria de poder ter um entusiasmo e continuar a caminhada. Que possamos permitir
este amor iluminar nossos pensamentos. Gratidão por tudo, Pai, por esta noite, por este momento, por estes segundos, por tudo. Mesmo também agradecemos pelas dificuldades, que são aquelas que nos fazem crescer, amadurecer e nos transformarmos moralmente. Gratidão por tudo, que todos nós, que aqui nos encontramos reunidos, saibamos e possamos buscar a lei do amor, que está na nossa consciência. Gratidão, Antônio, pelo espaço que nos abriga aqui, o Centro Espírita Libertação. Libertação. Gratidão. Que assim seja.